Texto de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó glorioso São Bento, modelo sublime de todas as virtudes, vaso puro da graça de Deus, eis-me aqui nudemente a vossos pés. Peço-vos que intercedais por mim, diante do trono de Deus. Livrai-me dos perigos que me cercam, defendei-me dos inimigos da alma, e alcançai-me a graça de imitar vossas virtudes. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim,
dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Ó glorioso São Bento, rogai por nós que recorremos a vós. Segundo mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer.
Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Terceiro mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente
e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Ó glorioso São Bento, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Ó glorioso São Bento, rogai por nós que recorremos a vós. Quinto mistério. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família. Que o próprio Deus te acorrente e te lance para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Ó glorioso São Bento, rogai por nós que recorremos a vós. Oração final. Ó Deus, que fizestes de São Bento um grande mestre na escola do vosso serviço, concedei-nos que, nada antepondo ao vosso amor, corramos de coração generoso pelo caminho dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Bento, rogai por nós.